boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, eu sou a professora Franciele Delgado e estou aqui para ensinar prótese sobre implantes para vocês de uma forma simples, de uma forma objetiva, para que vocês consigam reter os pacientes no consultório de vocês e automaticamente aumentar a rentabilidade aí do consultório. Vamos então direto para o nosso assunto. Eu vou colocar aqui então alguns slides para ilustrar a nossa aula de hoje. Falar de condicionamento gengival é extremamente importante para próteses sobre implantes, pois ele é um procedimento básico que deve ser considerado, não pode ser ignorado durante o tratamento com prótese sobre implantes, se nós quisermos atingir o resultado mais natural possível do nosso implante, da nossa reabilitação, certo? Então vamos lá. O que é o condicionamento gengival, afinal de contas? O condicionamento gengival nada mais é do que o manuseio dos tecidos periimplantares. Então, nós vamos precisar trabalhar, e eu vou falar para vocês quais são as formas de trabalhar esses tecidos periimplantares hoje para que vocês alcancem um perfil de emergência adequado. Então vocês vão ver que não tem como a gente separar o condicionamento gengival do perfil de emergência, quando nós falamos sobre isso em prótese sobre implantes. Para quem não assistiu a minha aula de perfil de emergência, tem uma aula lá no canal do YouTube também falando só disso. Obviamente, tem comentário lá sobre o condicionamento gengival, uma vez que esses dois assuntos realmente andam muito ligados. Então, através do condicionamento gengival, nós queremos atingir o perfil de emergência ideal da nossa prótese, sendo que então nosso perfil de emergência é a zona de transição entre o fim do tecido mole com o início da cervical das nossas próteses. Então, manuseando esse tecido, nós queremos dar o contorno o mais natural possível para eles, certo? Então, vamos lá. Bom, para conseguirmos então um resultado estético próximo ao natural ou o mais próximo possível, nós precisamos de fato manusear os tecidos de forma correta. É importante nós respeitarmos o quê? O formato desse elemento dentário. É importante dar o limite cervical correto para essa prótese. Através disso, como eu comentei, nós vamos alcançar o perfil de emergência ideal. Nós vamos também depender da qualidade e da quantidade de tecido mole ao redor desses implantes para que a gente consiga alcançar um perfil de emergência adequado. Então, o perfil de emergência ele não só depende da quantidade e qualidade do tecido, mas também do manuseio, ou seja, do nosso condicionamento gengival. Dando sequência, então o que é preciso ter? Nós precisamos ter tecido mole suficiente para que ele seja trabalhado. O que isso quer dizer? Que se nós não tivermos tecido mole, nós não conseguimos condicionar essa gengiva, até mesmo porque nós não temos essa gengiva ali. Então, o que nós vamos manusear, o que nós vamos moldar? Não vai ter estrutura para a gente moldar. Quando que acontece isso? Em casos de implantes rasos, acontece demais, e também nos casos que o paciente perdeu esses elementos dentários há muitos anos e ele não fez cirurgia com reposição desse tecido mole, ou seja, não foi realizado nenhum tipo de enxerto de tecido conjuntivo. E aí acaba realmente ficando raso o implante ali e nós não temos tecido para trabalhar. Nesses casos, existem algumas formas de melhorar e alcançar aí um perfil de emergência. Mas realmente, se não tiver, não passar por essa fase, nós não vamos conseguir trabalhar esse perfil, infelizmente. Então, condicionamento gengival depende de tecido mole, certo? Assim como o perfil de emergência. Se não tiver tecido mole, não tem perfil de emergência, não tem como realizar o condicionamento gengival, certo?
É preciso conhecer a anatomia da junção amelo-sementária. E isso eu tenho falado sempre para os meus alunos. Não tem como praticar prótese sobre implantes se você não souber o básico. E esse básico eu posso falar para vocês que é o que nós aprendemos na faculdade. Não precisa fazer um curso específico para isso, porque isso é conhecimento básico. Nós aprendemos lá nas aulas de anatomia dentária vendo os cortes, a secção de cada dente, dependendo da posição desse corte. Então, pegando um dente e cortando no sentido horizontal. Na junção amelossementária, cada dente tem o seu formato. E eu coloquei aqui para vocês um exemplo do corte de um pré-molar. Se vocês não souberem como é a anatomia original de um dente natural, vocês não vão conseguir replicar isso aí na prótese sobre implantes. Então, é importante você saber como é essa anatomia para que você imite isso também na prótese sobre implantes. E em que fase que isso é realizado? Na fase de condicionamento gengival, na fase de busca por este perfil de emergência. Então, é essa região que nós trabalhamos na prótese sobre implantes que vai dar a naturalidade final dos nossos casos. Quem participa muito dessa etapa são os nossos intermediários, os nossos componentes protéticos. Através deles, eles vão dar uma sustentação nesse tecido também, para que a gente consiga alcançar a estética final. Então, é dependente de todos esses fatores, certo? Continuando lá, ó. Os procedimentos de condicionamento gengival, isso é importante. Eles podem ser efetuados previamente à cirurgia, ou seja, previamente à instalação desses implantes. Ele pode ser feito durante a instalação desses implantes, durante o ato cirúrgico ou também após a instalação desses implantes. Então, olha que importante, olha quantas oportunidades nós temos de condicionar essa gengiva dos nossos implantes para receber as próteses finais. Muitas vezes o condicionamento prévio de uma gengiva, ele favorece até o posicionamento desses nossos implantes. Então, é realmente muito importante. Qual que é o intuito? É maximizar os resultados estéticos dos tecidos moles. E, obviamente, sempre a ideia, o objetivo final é alcançar um resultado mais natural possível. Então, nós podemos condicionar essa gengiva em todas essas etapas. Então, não tem desculpa, não dá para ter desculpa de que eu não fiz isso, não fiz aquilo, não sugeri tal procedimento para o meu paciente porque já estava com o implante lá. Não. Hoje nós temos várias técnicas possíveis para melhorar um perfil de emergência, para ter condições de dar um perfil de emergência aí através do condicionamento desse tecido ao longo de todo esse tratamento. Então vamos lá. Como que nós poderíamos trabalhar condicionando essa gengiva previamente à cirurgia? O que é considerado condicionamento gengival? Então, enxerto conjuntivo é um tipo de condicionamento gengival. Você vai estar dando condições a este tecido, aumentando a espessura dele, muitas vezes aumentando a profundidade dele, então em comprimento, para que ele seja trabalhado. Previamente à cirurgia, nós podemos trabalhar com a técnica da pressão desses tecidos, uma pressão seletiva das regiões para já definir qual vai ser a cervical desse meu elemento dentário. O condicionamento gengival, mesmo aqui nosso foco sendo a parte de prótese sobre implantes, você também consegue fazer em pônticos de próteses fixas, de 3, 4 elementos, justamente para também trazer mais naturalidade e dar a impressão de que as próteses saem realmente, que o dente sai de dentro daquela gengiva, tá? Então, não é só na prótese sobre implantes que você também pode fazer, pode usufruir de todas essas técnicas. Outra técnica que você pode usar previamente à instalação dos implantes é a reconstrução óssea junto com o tecido mole. Então, olha só, você pode reconstruir com tecido mole antes da cirurgia, durante a cirurgia, tanto de enxerto quanto implante, e fazer enxerto ósseo e enxerto de tecido conjuntivo, e também pode fazer depois na cirurgia de reabertura, que seria um segundo estágio cirúrgico, como nós consideramos.
Dá para fazer depois que já estiver instalado um provisório, por exemplo? Eu pergunto para vocês. Pode também. E isso aconteceu, inclusive, com um caso meu, um caso do meu sobrinho, que ele nasceu com agenesia do lateral. Nós realizamos o implante dele, ele fez ortodontia e tudo mais. Quando eu coloquei o provisório, na época eu não tinha tanta experiência assim, eu percebi que havia uma falta de volume de tecido mole ali para dar o acabamento naquele implante, naquele provisório. E aí sim eu sugeri para ele nós realizarmos o enxerto conjuntivo e ele topou. E aí realmente fez muita diferença no acabamento final da prótese dele. E eu vou mostrar alguns casos aqui para vocês também, para vocês entenderem e observarem como é esse condicionamento gengival, tá? Então, se for previamente a cirurgia, nós podemos utilizar todas essas técnicas de condicionamento. Se for durante a cirurgia, como que eu posso fazer? Bom, nós continuamos podendo fazer os enxertos conjuntivos ali, nós podemos também fazer uma certa pressão nesses tecidos de forma adequada, dependendo da cirurgia, tá? Reconstruções ósseas e de tecido mole, nós já falamos e aqui também pode ser utilizado. Provisórios imediatos no caso de cargas imediatas. Isso aqui é fantástico e é a técnica mais indicada tanto para condicionar a gengiva que já está ali e também manter o perfil de emergência. Hoje, quem não considera a tentativa de realizar cargas imediatas unitárias nos seus pacientes precisa começar a considerar, porque é realmente a melhor técnica para manutenção do perfil de emergência desse paciente. Tá? Ele já tem o perfil de emergência ali, então você vai mais manter do que criar, mas você também pode, em alguns casos, quando não é carga imediata, você pode, no ato da cirurgia, iniciar um perfil de emergência através do condicionamento gengival daqueles tecidos no ato cirúrgico, tá? Através dos cicatrizadores personalizados. Tem muitos casos que às vezes nós não conseguimos colocar carga nesses implantes, principalmente quando nós estamos trabalhando em região posterior, nós normalmente evitamos as cargas de colocar o dente em função, é isso que eu quero dizer, e aí nós trabalhamos com cicatrizadores personalizados já para começar a trabalhar um perfil de emergência, sem a necessidade, muitas vezes, desse paciente depois precisar passar por uma prótese provisória. Isso é muito interessante, porque além de economizar, vamos dizer assim, o provisório numa região que não aparece esteticamente, então dá uma economizada para o paciente e também favorece ao paciente não precisar passar pelo segundo tempo cirúrgico, que seria a cirurgia de reabertura. Então, quando nós conseguimos começar a criar um perfil de emergência através do condicionamento dos tecidos com cicatrizadores personalizados, é muito interessante também. Faz total diferença, é um benefício enorme, tanto para os tecidos moles ali, quanto para os pacientes também, tá? Então, não deixem de fazer. E se eu quiser condicionar essa gengiva após a cirurgia, após a instalação desses implantes? Eu não percebi que precisava de um tratamento diferente nessa região e o meu implante já está instalado. Mais uma vez, nós podemos trabalhar com os enxertos conjuntivos, nós podemos pressionar esses tecidos através dos provisórios e também mesmo na cirurgia de reabertura, eu ainda posso trabalhar com o cicatrizador personalizado. Então, todas essas técnicas nós podemos aproveitar todos os benefícios dela para realmente beneficiar o nosso paciente. E automaticamente, quanto melhor ficar a prótese final desse paciente, chance maior dele indicar o seu trabalho, indicar você como profissional para outros colegas, para outras pessoas, e você assim consequentemente, aumentar aí a sua carteira de clientes. Né? Sempre que uma prótese ficar muito bem feita, muito bem executada, assim, eu falo por experiência própria minha. Eu fiz uma protocolo cerâmica numa paciente há um tempo atrás e da mesma família vieram mais 3 pacientes. Então é um ciclo, né? Conforme você trabalha bem, você tem bastante. Eu sempre falo assim: você tenta trabalhar sempre com excelência
e aí você consegue resultados muito bons, certo? E aí não tem como, automaticamente as pessoas vão te indicar mesmo. E isso é muito bom, tá? Bom, então essa fase de condicionamento gengival que nós fazemos muitas vezes através dos provisórios, então das próteses temporárias, muitas vezes nós vamos começar a trabalhar essa gengiva após a cirurgia de reabertura, ela realmente visa conquistar uma adequada harmonia, tanto dos tecidos moles quanto da futura cerâmica. Então, nós estamos fazendo todo esse trabalho previamente, durante ou após a cirurgia, justamente para isso. Quanto mais harmônico estiver a região da transição do meu tecido mole com a minha prótese, melhor para a nossa prótese final, certo? Ali eu até coloquei uma barrinha em cerâmica definitiva barra final. Eu não gosto muito de usar esse termo definitivo, porque os pacientes têm uma tendência de achar que eles nunca vão precisar substituir aí essas próteses, o que não é verdade, que elas vão durar uma vida inteira e isso também não é verdade. Então nós precisamos tomar cuidado aí com a nomenclatura. Então ao passar dos anos eu comecei realmente a mudar o jeito de falar. Então eu falo próteses finais. Tá? Então, o paciente tem que saber que a finalização dele, e o ideal é que seja com uma prótese cerâmica. Fran, vocês podem me perguntar. Pessoal, podem ir mandando pergunta aí também para mim. Nós vamos interagindo e eu vou respondendo aí para vocês, tá? Ao longo da nossa live. Esse é o objetivo, tirar dúvidas, certo? Você pode perguntar assim para mim, Fran, eu posso ir numa região estética, região anterior, direto para uma cerâmica? Olha, eu não vou falar que você não pode. Eu vou falar assim, você pode, mas não deve. Por quê? A região estética é uma região extremamente delicada, é uma região que é muito difícil você esconder uma prótese que fica mediana. Então vai aparecer, as pessoas vão notar. Uma pessoa com sorriso alto, por exemplo, é uma pessoa que você não pode negligenciar essa etapa do condicionamento gengival. Se não ficar bem feita, todo mundo vai ver que ali tem um dente postiço, que não é um dente natural, certo? Eu não recomendo que você vá direto para uma cerâmica na região estética. Eu recomendo que você passe pela fase provisória para depois fazer a sua prótese final em cerâmica. Na cerâmica não é possível que você fique trabalhando essa gengiva. Você vai colocar essa prótese lá, o paciente, se essa cerâmica estiver pressionando o tecido mole sobre o implante, ele vai ceder, ele vai esquemiar e você vai ter aquele perfil ali. Se você quiser trabalhar nele depois, fica difícil. Dependendo do tanto de desgaste, você precisa enviar essa cerâmica para um novo glaze. Dependendo do desgaste, se você tirar muito, você vai ter que mandar essa cerâmica de novo para o forno. E aí, ao remover essa peça e deixar o seu paciente sem nada, você vai perder todo aquele condicionamento gengival que você fez, você vai perder aquele perfil de emergência que a cerâmica te deu naquele momento. E você vai ter que ficar fazendo tudo isso depois. E também, sem falar que para o paciente é muito desconfortável. Para o paciente, quando você entra com uma cerâmica direto nesse implante sem provisório, ele sofre. Ele sente dor, muitas vezes você tem que anestesiar. E uma consulta que era para ser tranquila acaba sendo difícil, trabalhosa, acaba traumatizando o paciente acaba relatando que foi uma consulta muito desconfortável. Então, região estética, passem sempre os provisórios para os seus pacientes, que vai ser melhor para você e para eles também, tá? Continuando aqui então, eu gostaria de falar com vocês sobre a técnica mais utilizada na fase de condicionamento gengival, quando nós já estamos com os implantes instalados. Essa técnica, ela é a técnica da pressão gradual. Então, é para que vocês entendam como que ela é feita e que todos vocês podem fazer no consultório. Ela é muito simples de ser feita. A parte técnica dela é muito tranquila. Você só precisa tomar realmente alguns pequenos cuidados que eu vou falar aqui para vocês, tá? Então vamos lá. Qual que é a técnica da pressão gradual? Ó, posso falar para vocês? Essa é a técnica mais utilizada de condicionamento gengival. Todo mundo que trabalha com prótese sobre implantes acaba fazendo essa técnica, tá? Então, normalmente você vai acabar tendo contato com ela
na hora realmente de colocar o provisório no seu paciente. Bom, então ela está baseada na utilização da restauração provisória para conseguir trabalhar essa gengiva, ou seja, para conseguir condicionar esse tecido mole. Então, a força de pressão que ela é exercida não pode ser excessiva, então você tem que tomar cuidado com o acréscimo de resina que você faz. Então, como que ela é feita? Você vai realmente acrescentar resina no seu provisório nas regiões que você julgar necessário, justamente para que ela cause uma pressão nos tecidos, certo? Mas essa pressão ela tem que ser feita de forma gradual. Aí você pode me perguntar: poxa, Fran, eu não posso chegar lá, colocar toda a resina que eu vejo que está faltando, já delimitar, já dar o formato, já dar convexidade nesse meu provisório e instalar lá no meu paciente? Você não consegue fazer isso. Você até pode, mas você não consegue. Porque o seu paciente vai ter dor e vai causar o que está escrito ali na sequência desse slide, ó. Se você colocar uma pressão excessiva, você pode causar uma inflamação ou até uma úlcera nesse tecido. O que vai acontecer? Tecido ulcerou, inflamou, ele vai inchar e depois ele vai remodelar, ou seja, ele vai desinchar. Quando ele desincha, você perde o perfil que você achou que você tinha conseguido. Então, nós temos que fazer essa técnica de pressão gradual justamente devagar. Então, em uma sessão, você vai acrescentar um pouco de resina, você vai colocar no seu paciente, você vai avaliar aquela isquemia. É interessante que esse tecido, depois que você pressiona, ele fique isquêmico, mas em cerca de 5 a 10 minutos ele precisa sumir, desaparecer essa isquemia. Se nesse tempo essa isquemia da gengiva desaparecer, está ok, você pode instalar a sua peça e marcar esse paciente para uma nova sessão. Se a pressão não sumir em no máximo até 10 minutinhos, você precisa remover o tanto de resina que você colocou, ou pelo menos um pouco dela, para justamente você não ferir o tecido no momento crucial de finalização de tratamento, tá? Então, você precisa aguardar, fazer esses acréscimos e aguardar essa gengiva realmente responder. Tudo bem? Vamos lá. Qual a indicação, então, dessa técnica? Ela está indicada para áreas pequenas, com espaços de até 1 ou 2 ponticos, de modo que não se perca o controle sobre as áreas condicionadas. A prótese provisória, feita em resina acrílica normalmente, hoje nós temos outros tipos de resina, mas nós não vamos discutir tipos de materiais, tá? Não é o nosso foco de hoje, mas pode ser feito com outros tipos de resina. Então, ela vai precisar pressionar realmente esse tecido de forma a empurrar, a modelar, certo? Obtendo uma correta relação entre a gengiva e a nossa prótese. Então, dessa maneira, a demanda funcional e estética também, ela é conseguida, e isso favorece também o quê? A higienização do paciente. Então, não é só estética. O perfil de emergência e condicionamento gengival vai ajudar o paciente a higienizar essa prótese sobre implantes também. Então, sendo que o nosso objetivo final é conseguir e manter tudo isso na nossa prótese final também, certo? Então, aqui eu separei alguns casos para que vocês vejam casos em que foram conseguidos o perfil de emergência da prótese final através do condicionamento gengival, ou seja, do trabalho, do manejo desse tecido mole durante a fase provisória para conseguir a estética ideal lá na prótese final. Então, esse caso aí é um caso muito interessante que apareceu para mim há muitos anos. E na verdade, essa paciente usava um protocolo dento gengival, ou seja, tinha gengiva artificial nessa protocolo também, mas com o passar do tempo nós começamos a perceber que ela não precisava daquela gengiva. Ela precisava de uma prótese sem a parte de gengiva artificial. E assim foi sendo transformado o caso dela, tá? Foi um caso muito desafiador na época, mas que com muito trabalho, com muita dedicação, nós realmente conseguimos chegar num resultado muito interessante. Então, o que foi feito nessa paciente?
Foi feito então uma protocolo provisória, sem gengiva artificial, e em cada região de pôntico, se vocês observarem ali, foi feito realmente um acréscimo de resina na convexidade. Nós deixamos todo esse acréscimo em cada pôntico, né, de forma convexa. Se você deixar os pônticos num formato côncavo, o que vai acontecer? Aqui vai para alimento e você não vai conseguir pressionar esse tecido. Então você precisa adicionar resina de forma que fique convexo, extremamente polida. Essa prótese tem que ser, independente do material que você estiver utilizando para fazer esse acréscimo. E aí você vai colocar essa prótese de novo em posição. E nós vamos marcando esse paciente sessão a sessão até nós percebermos nossa avaliação, julgar que já está adequado. Você já chegou na estética adequada, você já chegou no seu perfil de emergência adequado, e aí você pode sim passar a executar a prótese final desse paciente. Bom, então, se vocês observarem, nós temos várias regiões ali de pônticos que nós conseguimos realmente trabalhar. E aqui eu vou mostrar para vocês uma foto de frente para que vocês vejam até a formação de falsas papilas, porque é isso que realmente acontece. Nós criamos papilas em regiões que não tinham através da pressão gradual desses tecidos. E isso é fantástico. Se você for observar, fica muito natural a formação aí dessas papilas. Se for um caso ainda que você tenha feito ou tenha pedido para algum amigo seu fazer o enxerto conjuntivo, fica melhor ainda nas áreas que você precisa de uma estética mais natural, certo? Então vamos lá ver a prótese dessa paciente como ficou. Olha essa imagem mais próxima. Olha aquela papila que está ali na região, ó, entre o 23 e o 24. Ficou uma papila muito boa. E eu falo para vocês, deu trabalho, levou tempo, mas é um trabalho que ele é fácil de você executar. Ele não exige técnica diferente do que você já está acostumado a trabalhar. Então é muito fácil realmente de fazer, tá? Olha essa vista, olha essa imagem, que papila. E essa papila, quando eu recebi essa paciente, ela não existia ali. Então é fundamental realmente você trabalhar o tecido, ter paciência para finalizar o caso da melhor forma possível, certo? Olha o acabamento da peça final dessa paciente. Essa prótese, ela é uma prótese fixa metalocerâmica, pasmem. Tinha muitas limitações nesse caso, mas nós conseguimos um acabamento extremamente estético, justamente pelo trabalho no tecido mole através do condicionamento gengival. Então é de fato uma etapa extremamente importante para que você não deixe de fazer nos seus casos, certo? Então, vamos dando sequência aqui, ó. Aqui está uma imagem de como realizar isso. Aqui, por coincidência, né, numa peça de arco total, mas que você também pode fazer da mesma forma em próteses parciais e também nas suas próteses unitárias. Aqui nós estamos fazendo um acréscimo com um pincelzinho de pouco em pouco, pó e líquido. Na verdade, eu uso líquido e pó, tá? Eu gosto. Líquido e pó, e aí você coloca, espera polimerizar. Eu gosto sempre de dar uma dica aqui para os meus alunos. Sempre que você estiver trabalhando com resina acrílica, tenha uma água quente do seu lado, para que ela não fique porosa durante a fase de polimerização. Às vezes você erra um pouquinho ali na hora de molhar o seu pincel, molha muito ou molha pouco, e aí a resina, na fase que ela vai polimerizar, ela começa a ficar porosa, essa resina acrílica. Então, coloque na água quente, assim que ela começar a perder o brilho da região que você aumentou, coloca na água quente que ela vai polimerizar mais rápido e não vai ficar com essa parte porosa, tá? Você pode usar também resina composta, tá? Em alguns casos, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar asperizar essa resina, você vai precisar condicionar essa resina para que a resina composta não solte ao longo do tempo, tá? Se eu estiver trabalhando com uma provisória de resina acrílica, eu prefiro trabalhar com resina acrílica, justamente para não correr o risco
dessa resina cair, eu ter que ficar refazendo ao longo do tempo, ao longo das sessões, certo? Então é assim que vai ser feito o acréscimo nas regiões dos pônticos para que você cause essa pressão no tecido e consiga fazer o seu condicionamento gengival. Olha um caso unitário, um caso dessa semana, que inclusive está lá nos meus stories para quem acompanha, um caso de condicionamento que nós estamos trabalhando, nós estamos fazendo lá no nosso curso de especialização de prótese dentística. E se vocês olharem, se vocês repararem, está com uma região isquêmica, certo? Nessa região que está isquêmica, ali na vestibular, ali na parte cervical, você está vendo uma região que nós estamos pressionando para ela que ela ceda, né? E a gente consiga empurrar esse tecido para a região que nós queremos. Esse provisório, quando ele chegou, ele estava bem quadrado, bem retangular, e aí nós começamos a realmente desgastar e acrescentar nas regiões estratégicas para que esse tecido responda e realmente a gente consiga um perfil de emergência bacana. Olha lá esse perfil de emergência que ainda está sendo construído. Ai, que bom, Ângela, obrigada, tá? É que aqui para mim no meu programinha parou, parece que tá parado o Instagram. Obrigada. Então vamos lá. Olha só como que está ficando o perfil de emergência dessa prótese unitária. E nós estamos trabalhando apenas por desgaste e acréscimo. Então, através disso, você realmente consegue reposicionar o tecido de acordo com o formato da sua parte cervical dentária que você está buscando. Normalmente, não sei se vocês viram, eu vou voltar aqui um pouquinho, ó. Se vocês olharem bem de pertinho, tem uma linha delimitada de lapiseira, que é como eu oriento os alunos a fazerem, onde você quer tirar, onde você quer colocar. Uma dica é usar um grafite vermelhinho ou rosa da cor da gengiva, para caso durante o acabamento ou durante o acréscimo dessa resina ficar um pouquinho o grafite lá, não aparecer na boca do paciente, tá? Então é por isso que eu gosto de usar esse grafite. Então você marca as regiões onde você quer acrescentar, você marca as regiões onde você quer desgastar e aí fora da boca você faz isso, tá? Então é muito tranquilo de executar essa técnica. E ela vai ficando assim, bonita. Quando que você sabe se você está exagerando no seu condicionamento gengival? Quando você começa realmente a causar uma inflamação. Se você entre uma sessão e outra, o paciente é um paciente que higieniza bem e tudo mais, e mesmo assim você tira o provisório entre as sessões e tá sangrando, essa gengiva se mostra sempre muito inflamada, é porque você está exagerando no condicionamento gengival. Então, tira um pouquinho de resina, dá o polimento de novo e reavalia, certo? Não deixa pressão excessiva em prótese sobre implantes, porque nós podemos até causar uma retração desse tecido, uma recessão. E não é isso que nós queremos. Isso é o que nós menos queremos que aconteça nas nossas próteses sobre implantes. Tudo bem? Olha lá. Essa daqui é uma paciente que nós fizemos, não foi possível colocar o implante no mesmo ato da extração, nós não conseguimos fazer uma carga imediata para essa paciente. E ela ficou com uma prótese provisória, colada no implante antigo dela, então estava colado ali no 11, e durante o tempo de cicatrização desse enxerto, nós tivemos que extrair a raiz, fazer uma preservação óssea, né, alveolar, e aí nós deixamos com o provisório já fazendo o quê? Já fazendo o perfil de emergência ali. Num caso desse, associado a uma cirurgia guiada, por exemplo, fica perfeito, porque você não precisa rebater o retalho, você tem osso suficiente e você não precisa realmente descolar tecido. Então, a parte de que você perde dessa gengiva quando ela remodela é praticamente nada. Então, essa é uma técnica que você também pode usar quando você precisa aguardar para fazer o implante. Então, você pode condicionar essa gengiva previamente até a instalação dele. E é muito interessante porque você fica com um acabamento final já muito bom, desde o início do caso, tá?
Resina acrílica, Fran, ou resina composta? Eu pergunto para vocês. Eu gosto muito da resina acrílica, pelo que eu falei para vocês. Eu trabalho bastante com resina acrílica, então ela não solta, ela não descola. Sabe uma dica legal para você ter fácil no seu consultório, que eu aprendi no meu curso de especialização? Para você ter sempre uma água quente ali, não precisar às vezes ficar pegando no micro-ondas, às vezes é longe e tudo mais. Você pode comprar uma panelinha de esquentar cera. E claro que você não vai esquentar cera lá no seu consultório. Você vai colocar só a água para aquecer quando você estiver trabalhando com os provisórios e fazendo acréscimos de resina acrílica. Justamente para polimerizar mais rápido e a sua peça não ficar com resina porosa. Você conseguir depois dar um acabamento e um polimento final muito bom sem porosidade da resina acrílica. Então, adquiram, comprem uma panelinha que vocês vão ver que é excelente. Eu não fico mais sem a minha lá no consultório. Não fico, não. Certo? Bom, independente da técnica de condicionamento escolhida, existe a preocupação sempre da resposta desse tecido ao material que é utilizado, tá? Especificamente a resina acrílica, justamente porque ela tem uma tendência de ser um pouco mais porosa. Mas, embora isso seja considerado, a resina acrílica, quando ela é prensada, quando ela é aquecida, né? Mesmo sendo comparada aí com outros materiais, ela tem uma boa resposta dos tecidos. Até hoje eu posso falar para vocês que eu não tive nenhum tipo de problema de inflamação, do paciente não conseguir higienizar por estar usando resina acrílica. Ela funciona muito bem desde que ela esteja realmente polida. Existe um glaze para resina acrílica também, que é bem interessante, depois eu posso passar para vocês, que você passa no provisório, você coloca naquela câmarazinha a mesma de manicure que usa para secar esmalte em gel, você coloca lá o provisório e ele polimeriza esse glaze e fica extremamente polida a sua resina acrílica. É fantástico. Então, eu recomendo muito assim que vocês usem. Vocês não vão se arrepender, não, tá? Mais um slide aqui para vocês. Olha que interessante essa informação. O principal fator para o sucesso do condicionamento gengival, eu diria um dos fatores, tá? Mas ele é um fator extremamente importante. É o controle de placa severo. Caso contrário, perde-se o controle sobre o direcionamento gengival, devido ao processo inflamatório que se instala no local. É o que eu falei para vocês. Se você causar uma injúria nesse tecido, se você causar uma lesão, você não vai conseguir condicionar, o tecido não vai responder, ele não vai para o lugar que você quer, tá? Então, desse modo, somente um paciente devidamente orientado, porque tanto essa injúria pode ser causada por você por uma pressão excessiva, quanto pela falta de higiene do paciente. E eu sempre tento fazer essa educação de saúde bucal, de higiene no meu paciente também, sempre que eu instalo uma prótese sobre implantes neles. Os pacientes têm uma tendência a achar que não precisa higienizar implante. Porque eles acham que só porque não dá cárie não precisa fazer nada. Eles acham que porque não dá cárie não dá tártaro. E eu sempre falo que dá. Sempre falo que é muito mais difícil tentar salvar um implante do que salvar um dente. Dente a gente salva muito mais fácil do que um implante. Então, é importante que ele saiba o papel dele na manutenção da saúde desse tecido. E quando você orienta esse paciente, é mais fácil dele entender. Então, eu sempre falo para não ter medo de passar o fio dental, mesmo durante todo esse processo de condicionamento gengival, a gengiva ela gosta de estar saudável. E aí, orienta o paciente que é normal o fio dental passar quase que em volta da sua prótese sobre implante inteira. Eles ficam com medo quando o fio entra e parece que some lá no sulco gengival, mas isso é normal em qualquer prótese sobre implantes. O que ele não pode fazer é deixar de higienizar, porque senão realmente nós perdemos todo um trabalho aí de condicionamento gengival. Então você precisa estimular o seu paciente a manter a higiene, certo? Então muitas vezes até antes de você instalar lá a sua prótese provisória ou a sua prótese definitiva, certo?
Aqui eu coloquei só uma informação para que vocês saibam que tudo isso que eu falei, tudo isso que eu sempre falo aqui durante as nossas lives, é sempre baseado nos artigos científicos. Então, teve um estudo clínico que foi descrito sobre essa técnica da pressão gradual. Se vocês olharem na literatura, tudo que eu falei lá na nossa aula de perfil de emergência também está descrito como técnica na literatura para conseguir perfil de emergência. Então, sempre eu tento basear todas as nossas aulas nos artigos científicos, certo? Então, só mostrando para vocês que na literatura é considerada uma técnica muito boa para ser utilizada, que funciona e que é simples da gente executar, certo? E através dela nós realmente vamos conseguir as pseudopapilas para dar naturalidade na finalização das nossas próteses. E aí, ninguém me perguntou ainda, ninguém me fez nenhuma pergunta hoje, mas eu mesma vou responder uma pergunta que é muito típica de quando eu dou essa aula no presencial sobre perfil de emergência e condicionamento gengival. Fran, qual é o intervalo entre as sessões de um condicionamento para o outro? Você precisa identificar qual é o biotipo do tecido gengival que você está trabalhando. Se você está com o biotipo espesso, pode ser que ele demore um pouquinho mais para responder. Então, eu farei intervalo a cada 20 dias. Se você estiver trabalhando com biotipo fino, ele tem uma tendência de responder um pouco mais rápido. Então, você pode aí fazer as suas sessões a cada 7 a 10 dias. Quando parar de fazer o condicionamento gengival? Quando a margem cervical, o seu perfil de emergência, já estiver no formato que você deseja, que você gostaria. Prestem bastante atenção no zênite, na região estética. Cada elemento dentário possui o seu longo eixo, o seu zênite em uma determinada posição. Claro que a posição dos implantes também vai influenciar o perfil de emergência, ele vai influenciar a posição da sua margem cervical. Então é por isso que também para finalização, os implantes eles precisam estar bem posicionados. Senão acaba dificultando a gente alcançar um perfil de estética, um perfil de emergência ideal, dificulta as sessões de condicionamento gengival também, tá? Então eu faria dessa forma: intervalos biotipo espesso 20 dias, biotipo fino 7 a 10 dias, certo? Então, seria isso. Então, eu gostaria de agradecer, pessoal, todo mundo que ficou aqui comigo hoje. Estamos aí na véspera da sexta-feira, chegando o Natal, né? Semana que vem, então tá todo mundo aí cansado. Eu sei que não é fácil ficar assistindo live depois do trabalho, mas a nossa ideia é realmente passar conhecimento para vocês de uma forma não tão demorada. Eu sei que de vez em quando eu gosto de falar bastante, as lives demoram um pouquinho mais, mas de vez em quando eu consigo fazer umas lives um pouco mais curtinhas para que vocês consigam aproveitar a live e ainda descansar. Então, fica aqui o meu muito obrigada a todos vocês que ficaram aqui comigo. Quem tiver dúvida, pode mandar no meu direct, manda lá, qualquer hora, eu podendo, eu já vou lá respondendo, eu mesma que respondo. Então, fiquem à vontade para mandar, tá bom? Perguntinhas? Quem ainda não está inscrito lá no canal do YouTube, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, porque toda semana tem aula nova. Como eu falei para quem não estava aqui no início da live, tem aula de perfil de emergência lá inteira, mostrando as principais técnicas para você conseguir fazer um perfil de emergência adequado para sua prótese. Então, fiquem ligadinhos, certo? Precisando aí de conteúdo, corre lá no meu canal, que de prótese sobre implantes vai ter, já tem bastante coisa lá, tá? Então, não perde não. Gente, super beijo, beijo para vocês. Então, a nossa próxima live vai ser só em 2025. E eu vou avisando vocês aqui, tá bom? Ótima noite para vocês, ótimo fim de semana. Até a nossa próxima live. Beijo!